Bem-vindos a mais um episódio do Luz, Câmara e Gestão, o podcast da Secretaria de Gestão e Controle, que se conecta com vocês, servidores públicos e população campineira, para que juntos possamos promover uma gestão pública mais transparente, eficiente e inclusiva. Eu sou a Jaque Lustosa, auditora de controle interno e apresentadora desse espaço de troca de experiência e conhecimento com grandes protagonistas da nossa administração municipal, servidores públicos. Como podem ver, a gente continua sem o estúdio da IMA, que está em manutenção, mas a Secretaria de Comunicação, nossa grande parceira aqui do podcast, nos cedeu a sala de imprensa para que a gente pudesse fazer nessa gravação e trazer conhecimento. Bom, e a nossa convidada de hoje, temos a honra de receber aqui para o nosso podcast a diretora de Licenciamento Ambiental, a Andréa Struckel, nossa convidada que é servidora de carreira e já ocupou diversas funções de assessoramento, gestão e inclusive de secretária de Meio Ambiente. Ela é mestre em urbanismo, graduada em Direito pela PUC Campinas, com especialização em Direitos Difusos e Coletivos e em Direito Processual. Também, desde 2013, leciona na Escola do Governo de Servidores da Prefeitura e, desde 2020, no MBA em Administração Pública da PUC Campinas. Também coordena e ministra aulas no curso de Licenciamento Ambiental Municipal do Instituto ANAMA. Além disso, também é autora de livros, como Licenciamento Ambiental Municipal e coorganizadora de Gestão Ambiental para Cidades Sustentáveis, e tem ampla produção acadêmica e contribuições na revista Fórum Brasil de Gestão Ambiental. E não para por aí, ela também é diretora jurídica da ANAMA Nacional e ANAMA São Paulo, coordenadora da Câmara Técnica de Saneamento e Meio Ambiente da região metropolitana de Campinas e membro da Comissão Permanente de Meio Ambiente da OAB-SP. Então, vamos dar boas-vindas à nossa convidada, Andréa. Muito obrigada, Jaque Lustosa. É uma alegria estar aqui com você, com o pessoal da internet, do YouTube da Prefeitura de Campinas, a convite da Secretaria de Gestão e Controle e no espaço da comunicação. E que bacana poder falar um pouco da nossa rotina aqui na Prefeitura de Campinas. Com certeza, e o licenciamento, né, é uma grande área do município, que às vezes a população não conhece bem o funcionamento, né? Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, nossa perguntinha de praxe é para você compartilhar um pouquinho de como foi sua trajetória no setor público, até chegar à posição aí de diretora de licenciamento ambiental. Bom, eu adoro a área ambiental, eu sou servidora pública há 30 anos, eu já trabalhei em várias áreas da prefeitura, mas a que eu mais me apaixonei foi pela área de meio ambiente e urbanismo. Acho que eu vou dar o destaque só para as áreas que eu realmente me apaixonei. Em 1998 eu trabalhava na Secretaria de Obras, em assessoramento, a gente trabalhava com licitações, com contratos, com pavimentação, com resíduos sólidos e tudo mais, e tinha oportunidade de alguém ir representar a Secretaria no Conselho Municipal de Meio Ambiente. E eu fui escolhida. Foi aí que eu comecei a me interessar sobre as questões ambientais, dialogar com a comunidade, e desde então, como servidora, a gente pode se deslocar de área. Eu pedi para me deslocar para a Secretaria de Planejamento, porque naquela época meio ambiente era só um setor, né, vinculado ao planejamento urbano, e eu fui migrando. Depois a Secretaria de Meio Ambiente foi criada, aí eu tive a oportunidade de continuar em assessoria de gabinete, dos secretários, né, e depois, em 2012, assumi o Departamento de Desenvolvimento Sustentável, depois Departamento de Licenciamento, depois Supervisora Departamental, que hoje é secretária adjunto, algumas vezes a Secretaria de Meio Ambiente, e a gente vai seguindo aí algum encargo de gestão ou não, mas o que eu gosto mesmo, já que é da área ambiental. Bacana, e eu sei muito bem que você é grande especialista da área, né? A gente teve outros trabalhos, eu aprendi muito a parte ambiental, que eu realmente não tinha conhecimento. A Secretaria recentemente passou por uma reestruturação e mudou seu nome, né? Agora para a Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Explica para a gente um pouquinho quais foram os motivos e objetivos dessa alteração. É até interessante você colocar isso, Jaque, porque assim, eu vejo muito meu espelhamento profissional aprendendo e crescendo junto com os meus colegas da prefeitura e com as universidades, os empresários, a comunidade que interage com a gente, é uma troca, a gente sempre vai aprendendo. A questão ambiental, há 2 décadas atrás,
ela não era muito importante, ela não era muito reconhecida. Isso se espelha na estrutura da prefeitura. Antes, a questão ambiental era uma coordenadoria, depois virou um departamento, depois uma secretaria, a secretaria se expandiu, e a última mudança de estrutura da prefeitura, que foi recente, é transformar a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Por que o clima? Porque a lente climática acaba sendo transversal, extremamente importante para todas as ações de sustentabilidade da prefeitura. Transporte, saneamento básico, áreas verdes, hortas urbanas, praças, alimentação, ou seja, extrapola a agenda ambiental propriamente dita do meio ambiente natural e expande para todos os serviços públicos da cidade, saúde, educação, planejamento urbano, ou seja, o que nós fizemos foi uma estrutura dialógica para dentro da prefeitura, para a gente poder trabalhar em conjunto com as outras áreas em prol do meio ambiente e da sustentabilidade, com a lente climática, e para fora, com a comunidade, com os centros de pesquisa, com as universidades, com os setores produtivos. É esse que é o salto qualitativo aí de uma mudança de nomenclatura, mas que, na verdade, traz uma outra lógica de trabalho nosso, dos servidores públicos de Campinas. Maravilhoso, é a modernização, né? Acompanhando os acontecimentos. Sim. E pode explicar um pouquinho para a gente o que é o licenciamento ambiental, por que ele é tão importante para a sustentabilidade e qualidade de vida de Campinas? Porque eu sei que o pessoal tem dúvidas, né? Então, gente, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente que cuida da gestão do Brasil como um todo. Ele é uma ferramenta, ele é um instrumento de controle do que vai acontecer na União, no Brasil, e aí quem é competente para o licenciamento de grandes obras, como uma hidrelétrica, por exemplo, é o IBAMA. O que vai acontecer no estado, por exemplo, um aterro sanitário, um aeroporto, um loteamento urbano, o estado através da CETESB. E o município licencia obras, atividades e serviços de impacto local, ou seja, com fator de poluição e um impacto menor, mais reduzido, circunscrito ao limite territorial daquela cidade. Mas e o licenciamento ambiental é o que, André? Ele é uma ferramenta de controle? Exatamente, gente, controle. Eu vou dar um exemplo muito doméstico. Quando você quer tomar um suco e você quer tirar a semente, você quer tirar um insumo, você quer aquele suco puro, o que você faz? Você coloca uma peneira. O licenciamento é uma peneira. A gente vai peneirar como que vai aquele suco se introduzir no organismo de Campinas. Ou seja, nós vamos verificar se o resíduo sólido está ok, se a água está escoando ok, se o fator de poluição, se tem poluição do ar, se tem poluição do solo e outros pontos. A gente vai colocar um filtro técnico, da leitura técnica, junto com um filtro comunitário, porque todo licenciamento ambiental de Campinas passa pelo controle da sociedade através dos conselhos, Conselho Municipal de Meio Ambiente e conselhos gestores de unidade de conservação, porque Campinas tem 9 unidades de conservação, então a gente quer saber quais são os impactos do licenciamento nesses espaços especialmente protegidos. Ou seja, gente, é o cuidado. A gente cuida com a leitura técnica e comunitária daquilo que vai acontecer em Campinas para o quê? Para não ocasionar danos ambientais. A gente não quer que haja feridas, a gente não quer que haja problemas, a gente não quer que o impacto ultrapasse um limite aceitável e não ocorra, minimize o máximo possível danos ambientais. Então, o licenciamento, gente, é preventivo. A gente previne aquilo que vai acontecer na nossa cidade. E desde 2010, viu, já, que a gente trabalha com licenciamento aqui em Campinas. Então, é importante porque o crescimento da cidade tem que ocorrer, mas de forma sustentável, né? Exatamente isso que vocês cuidam. E daí a gente sabe também que o processo de licenciamento ambiental, muitas vezes ele envolve compensações ambientais, né? Que daí tem plantio de árvore, doação de mudas, equipamentos para parques. E a gente queria saber então um pouquinho como é que funciona essas compensações ambientais
como que elas contribuem para a geração de benefícios financeiros e ambientais para a cidade? Nossa, Jaque, ótima pergunta. Por quê, gente? Porque na maior parte dos licenciamentos ambientais, a gente vai trabalhar com agenda verde. O que significa isso? Ou você vai precisar suprimir um indivíduo arbóreo, uma árvore, uma ou duas árvores, ou você vai precisar intervir em área de preservação permanente. O que é a área de preservação permanente, gente? Normalmente são as matas ciliares, aquelas áreas de 30 metros, que em Campinas tem áreas de preservação permanente, maior parte de 30 metros, em alguns casos 50 metros, que são as áreas que protegem os rios, né, e possibilitam que haja um trânsito de fauna, que a flora, árvores e vegetação floresça, enfim, são as áreas de preservação permanente. E às vezes é necessário haver uma intervenção em área de preservação permanente ou supressão de vegetação, de fragmentos florestais. É permitido, Andréia? É permitido, mas com controle e com compensação, porque você vai estar excluindo o bem ambiental do nosso meio ambiente e você precisa retornar, né, aquele bem ambiental, no caso verde, uma árvore, uma vegetação, ou naquele local, se possível, ou na mesma bacia hidrográfica, ou numa bacia hidrográfica lindeira, mas dentro do território, para a gente continuar tendo quantitativo de áreas verdes suficientes. E a compensação ambiental justamente é isso. Eu corto uma árvore, eu vou compensar X árvores a mais. Ou eu vou doar muda para um viveiro. Em Campinas nós temos 2 principais viveiros, o dos serviços públicos do Departamento de Parques e Jardins e da Fundação José Pedro de Oliveira. Um viveiro é muito voltado à Mata Atlântica e outro viveiro é muito voltado também para Cerrado, porque aqui em Campinas nós temos 2 biomas, Mata Atlântica e Cerrado. Além da doação, o plantio propriamente dito. Então, você se compromete, através de um termo de compromisso ambiental, a plantar por um determinado período e cuidar daquela vegetação até que ela tenha autossustentação, para você assumir seu compromisso de devolver à natureza aquilo que você retirou dentro do seu processo de autorização ou licenciamento ambiental. E às vezes, gente, a gente também conjuga plantio com equipamentos de esportes culturais, como uma pista de caminhada, como de lazer, um banco de areia, um parquinho. Por quê? Porque Campinas é uma área muito urbanizada. Mais de 80% da cidade é urbana. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas convivam com a área verde. Tem a transição com essas matas ciliares, que a gente chama de parque linear. Então, que as pessoas possam usufruir dessas áreas verdes, caminhar, olhar, permanecer. Então, a gente conjuga plantios com equipamentos de cultura, esporte e lazer para que haja essa integração do ecológico com as pessoas, formando o que a gente chama de função social agregada à função que a natureza nos proporciona, que é essa função ecológica. Respondi já? Com certeza, uma aula aqui, né? Uma aula. E a gente, né, desde 2010 vocês já estão com licenciamento e eu sei que vocês são referência para outros municípios, principalmente porque vocês têm um sistema informatizado para o licenciamento ambiental. Então, conta pra gente um pouquinho desse processo de licenciamento que passou por essa modernização, né, com a implementação do LAU, e como que essa mudança tecnológica até melhorou na parte de eficiência e transparência dos processos de licenciamento. Pois é, Jaque, estamos em 2024, nós informatizamos o licenciamento ambiental em 2014, ou seja, nós estamos completando uma década de retirar o papel, porque afinal de contas a gente cuida do meio ambiente, então a gente retira o papel, aqueles processos de 10, 20, 30 volumes, estudos ambientais, e transforma para o meio digital. Então, tudo que a gente faz está na nuvem, né? E foi uma parceria com a Informática Municípios Associados, a IMA, esse processo de informatização. E foi pioneiro no Brasil, Jaque. Nem o Estado, nem o IBAMA tinham informatizado e a gente resolveu apostar.
Foi um processo longo, a gente fez um escalonamento, inclusive, antes o processo era facultativo, depois a gente foi testando, ele virou obrigatório. Então, acho que o primeiro ganho é da pegada ecológica, é da não emissão de papel. Acho que o segundo é que quando você tem um processo informacional, você tem outros tipos de economia, como menos recursos humanos, administrativos. O processo não circula de mês em mês. Eu dou um enter e ele vai para a mesa do técnico ser analisado. E quando você dá um enter num estudo apresentado num processo de licenciamento ambiental, eu posso encaminhar para mais de um técnico. O técnico que vai analisar a infraestrutura, o técnico que vai analisar a edificação, o técnico que vai analisar a área verde. Então isso ganha eficiência, porque os técnicos recebem num enter só os processos separados. E a comunicação com o interessado é muito melhor, porque o próprio sistema gera comunicados. Olha, está faltando tal item, faça o upload do seu documento, ou da sua casa, ou do seu escritório. As pessoas não precisam se deslocar fisicamente até a prefeitura. Ela faz o upload, ela coloca o documento dentro do processo informacional, quer dizer, é uma agilidade, é uma comodidade também para o interessado. E mais que isso, todos os conselheiros do CONDEMA têm acesso ao licenciamento ambiental online a qualquer momento. O controle é absoluto. A gente encaminha semanalmente processos para eles? Sim. A gente facilita. Toda vez que a gente vai emitir um parecer, a gente fala, olha, conselho, nós vamos dar viabilidade ou inviabilidade para trás processos. Vocês têm interesse em analisar? Mas, independentemente dessa listagem semanal que a gente encaminha, o CONDEMA ou qualquer membro da sociedade pode acompanhar pela sua casa, pelo seu escritório, da onde ele quiser, o que nós estamos produzindo. Então, é transparência 100% também, né? Então, além da eficiência, além da celeridade, além da pegada ecológica de não transporte, de não emissão de papel, é mais do que isso. O conselheiro, quem representa a sociedade no licenciamento ambiental, ter a certeza que ele pode analisar aquele processo durante as 24 horas do dia, porque está liberado dentro do expediente ou fora do expediente aquele processo para ele. E fazer o controle social, né? Exatamente. Muito bacana. Esse sistema ele é muito legal, é pioneiro. As pessoas, outras prefeituras veem, querem também implementar, então acho isso muito bacana, né? Vindo de Campinas, grande cidade, vindo de vocês, que estão à frente disso e sempre batalham para estar melhorando o sistema também, né? Bom, uma última perguntinha são sobre os principais desafios ambientais que são enfrentados durante esse processo de crescimento urbano, principalmente em cidades como Campinas, que é grande, principalmente esse momento que a gente está vivendo, que a gente passou ali, né, o pessoal do Rio Grande do Sul, a gente vê em vários locais. Então, quais são esses desafios? Como que o poder público pode agir para enfrentar também esses desafios que seja de forma sustentável, mas assegurando, né, aquele equilíbrio entre crescimento econômico e preservação ambiental? Pois é, Jaque, você está citando o tripé da sustentabilidade, né? O ambiental, o social, o econômico. Nenhum deles deve prevalecer. Essas três agendas precisam ser harmônicas, e isso está dentro das agendas de sustentabilidade internacional, como a Agenda 2030 da ONU, como o ESG, que também nasceu no PNUMA da ONU, né? Todos esses relatórios, todas essas agendas, todos os tratados internacionais dão um comando. Vamos nos desenvolver como seres humanos? Vamos. Vamos desenvolver economicamente? Também. Mas sem esquecer a agenda que nos suporta, que é a agenda da sobrevivência do planeta, da sobrevivência daquilo que é global, né? Tanto que um dos mantras das agendas internacionais é agir local para repercutir no global. E essa é a missão de uma cidade como Campinas, já que nós temos quase 1.200.000 habitantes. Somos sede de região metropolitana, né, junto com outros 19 municípios. Temos um PIB significativo do interior de São Paulo, é um dos
dos PIBs maiores do Brasil, se levado em conta cidade interior e muito maior que grandes capitais do Brasil. Então a gente tem uma responsabilidade como cidade dentro do Pacto Federativo. Então tudo que se faz em Campinas repercute nos outros 5.569 municípios brasileiros. Então, de fato, a nossa responsabilidade ela é muito grande. E, por outro lado, é uma cidade que cresce, que tem progresso, e as pessoas querem crescer qualitativamente. Nós, né, servidores, primamos para isso, mas a sociedade espera da gente uma resposta qualitativa. Infelizmente, já que não foi a nossa decisão do passado. Se a decisão do nosso pacto civilizatório fosse mais qualitativa, como a migração de combustíveis fósseis para energias mais renováveis, menos emissão de poluentes atmosféricos, menos emissão de gases de efeito estufa, nós não estaríamos numa crise hoje, ou uma catástrofe, eu poderia dizer assim, no Rio Grande do Sul, em que houve movimentos de massas de temperatura agregado a muita falta de planejamento territorial, a flexibilização da legislação ambiental, né, principalmente em áreas de várzea, de planície de inundação, e aí as pessoas, infelizmente, estão passando por essa mazela. Quer dizer, foram decisões governamentais, econômicas, de agendas econômicas privadas e públicas, globais e locais, que fizeram que as pessoas e os animais sofressem o que estão sofrendo. Nós não gostaríamos de seguir essa agenda. O mundo inteiro está se mobilizando para que as cidades, para que as comunidades, para que as sociedades sejam mais resilientes, que sejam adaptativas, que tenham agendas de mitigação dos efeitos climáticos, que já é uma realidade, não só no Rio Grande do Sul, mas em toda a comunidade planetária. Então, acho que a nossa grande missão é repensar o pacto econômico, territorial e até mesmo ambiental para a gente poder seguir de uma forma mais sustentável e não haja nenhuma intempérie que a gente não consiga lidar. E isso envolve pensar em modelos nossos, enquanto consumidores, enquanto comportamento, né, dentro do que é coletivo, até mesmo jogar um papel na rua, até mesmo escolher quando troca de carro, quando troca de celular, qual é o melhor produto, qual é o produto mais sustentável que eu possa consumir ou consumir menos, e nós que estamos aqui, né, com um serviço público, sempre pensar em agendas coletivas do presente e do futuro. Para você ter uma ideia, Jaque, nós estamos finalizando o nosso plano de ação climática. É um planejamento, gente, para 2050. É uma agenda que vai impactar a prefeitura inteira, os serviços públicos inteiros, de como a gente vai trabalhar Campinas numa lente climática de resiliência, com ações de mitigação e com as ações de adaptação em todas as áreas da prefeitura. Então, é um novo olhar, um novo paradigma que a gente precisa e deve seguir para a gente continuar dentro do cenário de Campinas ser sempre referência nas agendas de sustentabilidade. Necessário para a subsistência humana mesmo, né? É importante que o poder público esteja pensando nisso, né? Vocês já fizeram um plano para 2050. Maravilhoso. Planejamento é tudo, né? É importante. Planejamento, senão vira fazejamento, né? Exato, e daí sai tudo errado, não tem controle, não tem gestão e controle, não tem sustentabilidade. Exatamente. Maravilha. Foi muito bacana a nossa conversa. Obrigada por ter aceitado o convite. A gente está à disposição, Secretaria de Gestão e Controle, sempre que vocês precisarem, conte com a gente. Então, muito obrigada. Fico aí para você deixar os seus agradecimentos também para o pessoal. Agradeço a Jaque, nossa colega aqui de prefeitura, né? Agradeço a Secretaria de Gestão e Controle, a Secretaria de Comunicação que liberou esse espaço lindíssimo aqui de diálogo, né, com a imprensa e com a comunidade e tudo mais, mas eu quero aproveitar e fazer um convite, pessoal, acessem
o YouTube da Seclimas, da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Lá tem muito material de referência. Se vocês querem conhecer outras ações, eu falei hoje aqui de licenciamento, mas se vocês quiserem conhecer outras ações da Secretaria, nos visite, porque lá tem muito material interessante. Então, eu aproveitei para falar, fazer o jabá da Seclimas. Não, tá certíssimo, e é isso, acessem para conhecer um pouquinho mais do futuro nosso, o que a gente pode fazer, e o que vocês já estão fazendo em âmbito do poder público. Então, muito bacana, fica à vontade. A gente chega ao final de mais um episódio do Luz Câmara e Gestão. Eu sou a Jaque Lustosa, da Secretaria de Gestão e Controle. Estivemos aqui com a Andréa. E a gente agradece a todos vocês que estiveram aqui presentes com a gente. Não esqueça de curtir, de compartilhar com as pessoas, de mandar outros temas que vocês acham interessante. E a gente está aqui à disposição. E desejo uma ótima semana para vocês. Muito obrigada, André. Obrigada, comunicação, por sempre nos ajudar, até com os vídeos no YouTube, o espaço. Então, a gente agradece todo mundo. Obrigada, André. Obrigada, Jaque. Tchau, tchau.